Bom dia a todos e a todas, como é que vocês estão? Eu acredito que esteja tudo bem, comigo está tudo bem, graças a Deus. Então, nesta sexta-feira, vamos aqui para a disciplina de Geografia, mais precisamente aqui no terceiro módulo, onde nós já começamos a iniciar. Então, vocês peguem aí o terceiro módulo e vamos aí para o primeiro capítulo aí de Geografia. E nós vamos falar sobre o relevo nas paisagens do município, tá? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar algo sobre o relevo. Então, nós vamos aqui prosseguir, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso relevo, certo? Então, vocês vão se deparar com esse texto aqui. Eu gosto sempre de enfatizar que é muito importante nós lermos o material que temos, porque vamos conhecendo palavras novas, vamos estar interpretando ainda mais o que os textos querem dizer, tá certo? Então, relevo nas paisagens do município. Então, nós vamos falar do nosso município, dos municípios, na verdade, tá? Nós sabemos que os municípios, ele tem a parte rural e tem a parte urbana. Então, o município basicamente é dessa forma. Mas existem lugares que tem somente a parte urbana, mas não tem a rural. Mas, no geral, os municípios, eles têm a parte urbana e a parte rural, tá? Então, vamos aqui para o texto, nós vamos entender ainda mais sobre este assunto, tá? Ao percorrer alguns caminhos do município, você já notou diferenças na superfície, como subidas e descidas? Eu acredito que sim. Tem lugares onde nós vamos, principalmente nos bairros que moramos, no município que moramos, tem lugares que são mais altos, não é verdade? Tem ruas que são mais elevadas, tem ruas que são mais baixas, tá? Ou seja, nós chamamos de subidas e descidas. Algumas áreas podem ter maiores altitudes como os morros, e outras menores altitudes como os vales. Essas e outras formas de terreno fazem parte da superfície do nosso planeta. Então, o que é o relevo? O relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre. Então, o relevo, como está conceituando aqui para vocês, é as formas da superfície terrestre, tá? Então, quando nós falamos dessa superfície terrestre, nós estamos falando do solo, do lugar que pisamos, certo? E cada lugar tem uma forma terrestre diferente. Existem lugares com muitas subidas, existem lugares com muitas descidas, existem lugares com as duas ao mesmo tempo, tá? Então, isso é chamado de relevo, que são mudanças, são ondulações no solo, tá? Então, dentro do relevo tem a montanha, tem a planície, tem o vale, que são as áreas mais baixas, ok? Então, vamos prosseguir aqui. Veja a seguir alguns exemplos de paisagens de municípios que apresentam diferentes formas de relevo, tá? Então, vamos aqui, Algumas partes urbanas dos municípios ocupam áreas mais íngremes do relevo. Em geral, nesses casos, muitas moradias são construídas em áreas de morro, como mostra a fotografia ao lado, no município de Ouro Preto, Minas Gerais. O que são áreas íngremes? Vocês têm até aqui uma legenda, tá?
Aqui embaixo, ó, tô até circulando aqui para vocês. Íngremes que tem grande desnível, ou seja, são os morros. Não tem assim uma definição específica. Como vocês podem observar bem aqui, ó, aqui é alta, aqui é baixo, né? Tem outra subida aqui, tem outra descida. Então são áreas íngremes, é como se fossem áreas irregulares, tá? Uma hora você está subindo, de repente você está descendo, tá certo? Então nesses lugares são construídos, são moradias construídas em morros, tá? Que é chamado de áreas íngremes. E realmente é encontrado na área urbana, tá? Do nosso município. Mais aqui embaixo, outras cidades vão ocupando áreas como relevo mais plano. O relevo mais plano, como mostra a fotografia ao lado do município de Boa Vista, Roraima, tá? Quando se fala de uma superfície mais plana, são as planícies, são lugares que não têm ondulações, que não tem montanhas, que não tem morros, é algo bem reto, tá? É aquele solo bem reto. É na nossa casa. Na nossa casa tem um piso, não é verdade? Tem alguma ondulação que você tem que subir, descer? Não. É o tempo todo reto, como mostra aqui a imagem. Ó, dá para perceber que aqui tem uma avenida, tá? Aqui do lado são as casas, aqui tem outro tipo de casas, tá? Então são lugares planos que não tem montanhas, certo? Que não tem morros, que não tem áreas íngremes, então é mais plano, tá? O que são altitudes? Distância de qualquer ponto na superfície da Terra em relação ao nível do mar. Então, a altitude se calcula desde o início da altura da montanha até o nível do mar, tá? Então, nós falamos aqui mais da parte urbana, tá? Agora nós vamos ver aqui a parte rural. As formas de relevo também tornam as paisagens rurais diferentes umas das outras. Veja alguns exemplos a seguir. Em municípios onde o relevo não é muito íngreme, podemos observar paisagens rurais com extensas lavouras. Então, dá para ver bem aqui, né? Áreas com relevo mais plano facilitam o cultivo das plantações, principalmente com o uso de maquinários agrícolas, como mostra a fotografia ao lado, de colheita de algodão na área rural de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Então, existem municípios em que os lugares não são muito íngremes, né? Que não tem tantas mudanças de altitudes, tá? E na área rural, o relevo ele é mais plano, que dá para fazer as plantações, que dá para observar aqui, tá? Porque é muito ruim você cuidar de uma lavoura, de uma plantação no morro, crianças, não é verdade? No morro, numa montanha. Vai ser muito difícil de uma máquina agrícola conseguir fazer o trabalho dela. Tem que ser um lugar totalmente plano para o plantio, tá certo? Então o relevo ele tem que ser mais plano. Aqui, já em municípios com relevo mais ondulado ou muito íngreme, é necessário o uso de curvas de nível para que a plantação seja realizada e o solo fique protegido, como retrata a fotografia ao lado da área rural de Bela Vista, do Paraíso, Paraná. Olha, o que é curvas de nível? Bem que está a legenda aqui para vocês, ó.
certo? Curvas de nível, técnicas que minimizam o escoamento das águas, das chuvas sobre o solo, que geralmente carrega consigo nutrientes e sedimentos. Olha aqui, ó. Vocês estão observando essas linhas aqui? Então, essas linhas que vocês estão vendo aqui mais grossas, é por onde vai passar a água das chuvas, tá certo? E por onde essa água da chuva vai passar, ela não vai danificar as plantações, né? Não vai danificar as plantações, porque se tiver água demais, vai encharcar, vai danificar, né? Não danificar totalmente, mas vai ser difícil de fazer a colheita, certo? Então, esses espaços que vocês estão vendo aí é por onde a água passa e vai regando todas as plantações, trazendo nutrientes, como está falando o texto, sedimentos, tá certo? Então, por que eles fazem essas curvas de nível? Se vocês estiverem observando bem, aqui é um relevo muito íngreme, né? Pode observar que tem subidas e descidas, certo? Então, é preciso fazer essas curvas de nível para que possa ser realizada o plantio, né? A plantação e a colheita consequentemente, tá? Então, a gente pode ver aqui que aqui é mais um relevo mais ondulado, não está tão íngreme assim, tá? Está um pouco mais ondulado, tá bom? Então, o relevo é um dos elementos que torna tanto as paisagens urbanas quanto as paisagens rurais diferentes umas das outras, tá? Então, o relevo, que no caso são as montanhas, as planícies, certo? Os morros, os vales, eles transformam as paisagens, tá? Como vocês podem observar aqui. Aqui são as lavouras, aqui já são as cidades com morros, olha só. Aqui já é uma cidade sem morro, já é totalmente plano, planície. Então, há uma diferença nas paisagens, né, devido ao relevo, tá bom? E aqui, ó, no início que eu coloquei aqui para vocês, tem vários morros, ó. Aqui é a cidade bem embaixo e em cima da cidade nós podemos ver aqui vários morros, pequenas montanhas, tá? Então tudo isso, ou seja, o relevo, ele interfere na paisagem do município, tá? Existem municípios mais planos e existem municípios um pouco mais montanhosos, com íngremes, tá bom? Então, tenha um bom dia, que Deus abençoe a todos.